É, Olá, nós somos alunos da disciplina Medicina do Trabalho, com o professor Dr. Djalma Costa, e nosso grupo é composto por Antônio Tito, Daniel, Isadora, Cormitz e Tiago. E hoje nós vamos falar sobre a saúde ocupacional e alguns aspectos relacionados à saúde ocupacional. Bom, a saúde ocupacional e ambiental internacionais, a gente tem que relacionar essas com as condições globais de trabalho, né? Com as condições às quais os trabalhadores são submetidos e as possíveis enfermidades decorrentes disso. Então, a epidemia de lesões e enfermidades ocupacionais, ela é resultado da globalização, né, do capitalismo, da falta de monitoramento adequado das doenças ocupacionais e da consequente exposição perigosa e da sobrecarga de trabalho, que esses trabalhadores, né, cada vez mais são submetidos a condições exaustivas de trabalho, muitas vezes não tem acompanhamento, não tem intervalo de trabalho, não tem EPI, e cada vez mais são mais frequentes essas lesões e enfermidades relacionadas ao trabalho e ao trabalhador. Ainda com relação às condições globais de trabalho, a gente tem que salientar as péssimas condições de trabalho, sobretudo na América Latina, e dizer que não há preocupação quanto ao aprimoramento da segurança e da saúde ocupacional, que foi o que eu mencionei, né? Muitas vezes o trabalhador ele é submetido a um trabalho sem o equipamento de segurança, sem nenhuma monitorização, e aí ele acaba se lesionando, ele acaba adoecendo e vai ter muitos prejuízos, né? E também gasto, né? Vai ter prejuízo para a saúde dele e para a saúde pública também. E o surgimento, e atentar também para o surgimento de problemas ambientais e sociais profundos, né? Porque isso gera uma bola de neve que vai ocasionar danos não só no trabalhador diretamente, né? No trabalhador e na empresa. Vai ser toda a sociedade ali, todo o contexto que vai ser modificado em decorrente dessas lesões da enfermidade do trabalhador. Agora nós vamos falar sobre as multinacionais, né? Lembrar que o Programa de Saúde do Trabalhador e as normas trabalhistas englobam também as empresas estrangeiras que têm que se adequar às normas nacionais, né? As normas de proteção ao trabalhador. E nisso se enquadram, né, as empresas multinacionais também, de grande porte, e empresas de exportação, o grande mercado de commodities, as grandes indústrias e a transferência de operações de risco para países de industrialização recente, que é muito comum, né? Se exportar mão de obra barata, países em desenvolvimento, com baixa infraestrutura, aí vem a questão dos impostos, as condições de trabalho e a corrupção interna. Então, tudo isso são fatores que devem ser evidenciados. Como também a ausência de regulamentação e aplicação de normas trabalhistas, deve ser também tomado cuidado. E vemos também o papel da OCDE e da Organização Internacional do Trabalho, com uma adesão aos princípios da legislação do trabalho. Temos também a adoção de políticas que incentivam a redução e a privatização dos serviços de atendimento médico e de saúde pública, antes prestado pelo setor público. Passamos. Aí vemos também como categorias mercantis as empresas de pequeno porte. O que é um EPP? Um EPP, como o próprio nome diz, empresa de pequeno porte, é um enquadramento da legislação comercial, onde se enquadram empresas que faturam no ano calendário até 4.800.000. Essas empresas, apesar de ter um tratamento tributário diferenciado, também devem se enquadrar com os mecanismos legais de saúde, de amparo e de defesa do trabalhador. Aí temos as orientações do Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que trazem incentivos econômicos e fiscais para os países, né, principalmente os países em desenvolvimento. Temos as condições de emprego e o fornecimento de serviços de saúde e segurança, deve ser verificado, e a gente pode aferir e induzir que quanto menor a indústria, mais elevada é a taxa de incidência de lesões e doenças ocupacionais. Principalmente pela falta, às vezes, de um programa gerenciador de risco, né, que a gente vem trabalhando. É a chamada indústria underground, né? A localização das empresas e a comunidade adjacente é importante
a comunidade adjacente está inserida dentro das empresas, principalmente das empresas de pequeno porte, mas sem esquecer, né, dos cuidados, né, do uso dos equipamentos e da segurança do trabalhador. A importância de normas adequadas de saúde ocupacional também, e de medidas de proteção e controle se enquadram também como requisitos para a segurança e saúde do trabalhador. Sobre o setor informal. O que é o setor informal? O setor informal, como o próprio nome diz, é o chamado, engloba também o terceiro setor, é o setor que está fora da égide da legislação. São trabalhadores que trabalham sem ter, às vezes, muitas das vezes, a regulamentação específica, sem ter a empresa formalizada estatutariamente, né, mercantilmente e fiscalmente. Isso vai levar ao quê? Como o setor informal, não existe um controle prévio, não existe uma fiscalização. Então, eles ficam fora, como se ficasse no limbo. E é um perigo. Por isso que veio o advento hoje do meio, que é o microempreendedor individual, veio justamente para salvaguardar esses direitos desses trabalhadores informais que estavam à mercê da sorte e desabrigados, né, da Seguridade Social e dos requisitos de segurança do trabalho em consequência, né. O setor informal ainda pode ser considerado um fenômeno temporário ou residual, né, é a pergunta. Financiar o seguro-saúde através do VAT, nós perguntamos também, e a situação do setor informal no Brasil e no PRI, é a pergunta que nós nos fazemos. Bom, com relação à migração de trabalhadores, é um outro ponto importante também que nós vamos abordar. Na verdade, quando a gente fala de migração de trabalhadores, a gente fala da migração da força de trabalho, né? E essa força, ela está realmente em fase de crescimento no mundo todo, né, como uma estimativa de aproximadamente aí 120 milhões de trabalhadores. O acesso dessa população aos serviços de saúde pública vai depender das normas de cada país e de sua condição legal nos países anfitriões. Nós até vemos casos como da Europa, por exemplo, né, em que as autoridades elas vêm realizando esforços para melhorar os direitos dos migrantes em relação aos serviços de saúde, mas os migrantes sazonais ainda permanecem, em grande parte, fora do âmbito de atuação dessas medidas, infelizmente. Né? O trabalho de imigrantes é um segmento em fase de crescimento rápido dentro da força de trabalho norte-americana, né? E os imigrantes eles representam uma parcela significativa nas ocupações de baixos salários. Né? As ocupações de alto risco, que são preenchidas por uma grande proporção de imigrantes, incluem a agricultura, trabalhos pesados, os serviços de diaristas e construção civil. E recentemente, nos Estados Unidos, o número de fatalidades no ambiente de trabalho entre trabalhadores hispânicos e latinos, né, alcançou uns níveis mais elevados. E a gente pode ver que enfermidades relacionadas ao contato com pesticidas, eles são causas importantes de morbidade aguda e crônica entre migrantes que trabalham no setor agrícola e também não só eles, mas as famílias, né, dos migrantes. Em algumas partes do mundo em desenvolvimento, os problemas com a migração da força de trabalho eles são ainda mais preocupantes, como, por exemplo, nos países da África do Sul, né, sobretudo no sul da África, né, os mineradores migrantes eles enfrentam os efeitos extraordinariamente multiplicadores dos riscos de silicose, de tuberculose e doenças causadas pelo HIV, que estão diretamente ligados ali ao ambiente de trabalho, às condições habitacionais e aos fatores socioeconômicos. O sistema de migração de mão de obra ele provocou a disseminação desastrosa do HIV, sobretudo nessa região. A força de trabalho, né, em processo de migração na Ásia, ela é formada basicamente por homens jovens, casados e com nível educacional mais elevado do que o da população média local. Pra você ter uma ideia, né? A maioria dessa população de imigrantes ela origina-se de áreas rurais, sendo que predominantemente são empregados pelo setor de construção civil e como mão de obra, né, setores que envolvem assim um trabalho braçal. A característica mais marcante desses trabalhadores é, de fato, a concentração em algumas ocupações como carpinteiros, pedreiros, eletricistas, encanadores, motoristas de caminhão, os mecânicos, os operadores de equipamentos pesados, né? Trabalho mesmo braçal, a gente pode deduzir. Esses trabalhadores do setor produtivo, do setor de transporte, eles superam quantitativamente os trabalhadores profissionais e técnicos, né? Algo em torno de 3-1 nas Filipinas, 17-1 no Paquistão e na Sri Lanka, por exemplo. O número de mulheres, em especial as mulheres asiáticas, que migram, né, legal ou ilegalmente,
a procura de emprego em outros países é cada vez maior. Essas mulheres, elas estão no grupo mais vulnerável à exploração e ao abuso, principalmente porque elas estão fora da proteção legal dos seus países de origem e porque trabalham em atividades como empregadas domésticas, prostitutas, né? São as profissionais do sexo, né? Artistas e trabalhadores manuais não especializados, o que não tem cobertura da legislação trabalhista dos países, geralmente, de destino. A situação dessas mulheres se agrava ainda mais pelo fato de que geralmente são jovens e pobres e vivem com medo de perder o emprego, não falam o idioma do país anfitrião, enfim. Com relação ao trabalho infantil, as crianças são os trabalhadores que são explorados com mais facilidade. As crianças correspondem aí a 11% de toda a força de trabalho em alguns países da Ásia, né, 17% na África e a 25% da força de trabalho da América Latina. Na verdade, no mundo todo, né, pelo menos 250 milhões de crianças, uma em cada 6 com idade entre 5 e 17 anos, estão envolvidas no trabalho infantil. A maior incidência de trabalho infantil ocorre nos países de desenvolvimento, em que a pobreza, as tradições e as diferenças culturais impedem os esforços internacionais de solucionar esse problema. E nos países em desenvolvimento, com frequência, as crianças mais pobres, mais vulneráveis, trabalham para conseguir dinheiro para sobrevivência, o que é muito triste. Provavelmente as necessidades básicas de alimentação e de cuidados médicos dessas crianças não sejam supridas. E em relação às enfermidades e às doenças ocupacionais, raramente são relatados para os órgãos governamentais, né, quando ocorrem na mão de obra infantil. Nos casos de ocorrência de lesões ocupacionais, essas são tratadas como lesões acidentais, levando-se em conta que, oficialmente, as crianças não são consideradas como trabalhadores, né? Em 92, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho lançou o International Program, que foi um programa internacional for the Elimination of Child Labor, né, que é um programa para a eliminação do trabalho infantil, né, que busca abordagens preventivas orientadas para a eliminação de situações sociais e econômicas subjacentes que produzem o trabalho infantil. Né? Atualmente, esse índice, né, na verdade, esse órgão, ele é o maior programa esse programa, na verdade, é o maior programa de cooperação técnica da Organização Internacional do Trabalho, e as soluções que abordam problemas gerais de pobreza, enquanto se desenvolvem pontos alternativos à educação e emprego, provavelmente sejam as mais eficazes na redução do trabalho infantil. Aqui, né? E as agências, né? E é muito importante, né, para o trabalhador. Bom, a maior parte do país acata os princípios defendidos pelas Nações Unidas no que diz respeito à responsabilidade sobre a saúde ocupacional internacional, né? Essas agências internacionais das Nações Unidas obtiveram grande sucesso, foro limitado, né, na transferência da responsabilidade sobre a saúde ocupacional para as demais nações, né? E a falta de financiamento adequado pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Internacional do Trabalhador, é um entrave crítico, né, nesse desenvolvimento da saúde ocupacional em termos de níveis internacionais, né? Bom, aqui temos a primeira agência, que é a organização responsável pelos aspectos técnicos, né, saúde e segurança ocupacional e pela promoção dos serviços médicos das normas de higiene, né? A Organização Mundial da Saúde, ela aborda a saúde ocupacional por meio de programa em sua sede, nos escritórios regionais e nos escritórios de cada país, né? Com suporte, né, adequado de uma rede de centros colaboradores. A OMS ela está implantando estratégia global, né? Com que objetivo? Para fornecer evidências para a formulação de políticas, legislação e suporte para os responsáveis pela tomada de decisões, incluindo a execução de atividades para estimar a magnitude de ônus dessas doenças e lesões ocupacionais, né, que acometem os trabalhadores. Também para fornecer suporte de infraestrutura e desenvolvimento por meio da estruturação de capacidades, também de disseminação de informações e trabalho em rede. Também para dar suporte à proteção e à promoção, né, da saúde dos trabalhadores.
E para incentivar, né, os países a dar esse suporte à promoção, à proteção e à promoção da saúde dos trabalhadores ocupacionais, principalmente em locais que não possuem acesso a esse serviço de saúde ocupacional, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela introduziu a abordagem de ambientes de trabalho saudáveis. Esses ambientes de trabalho saudáveis, eles não apenas reforçam a saúde ocupacional, também os padrões de segurança, mas também oferecem ambientes físicos, ambientes organizacionais, como, por exemplo, carga de trabalho, estilo de gestão, de comunicação, e comunitários que protegem e promovem a saúde e a segurança dos trabalhadores. E tem como objetivo, né, esse plano da OMS, tem como principais objetivos fortalecer a função de governança e liderança dos sistemas nacionais de saúde, né, para justamente atender às necessidades específicas de saúde das populações de trabalhadores. Também definir níveis básicos de proteção da saúde em todos os ambientes de trabalho para diminuir as desigualdades na saúde dos trabalhadores entre os países, né? Países pobres, países mais ricos, e dentro também de cada país, né? Com isso, fortalecer a promoção da saúde dos ambientes de trabalho. Também assegurar o acesso de todos os trabalhadores ao serviço de saúde preventiva e vincular a saúde ocupacional aos atendimentos médicos de atenção primária. Também tem como objetivo aprimorar a base de conhecimento para ação na proteção e promoção da saúde dos trabalhadores e estabelecer vínculos entre saúde e trabalho, né? Tem como objetivo estimular a incorporação de ações na saúde dos trabalhadores em outras políticas. Que políticas são essas? Como desenvolvimento sustentável, né? Redução do nível de pobreza, liberalização do comércio, proteção ambiental e nível empregatício. E apesar desses esforços, né, há um problema crescente de credibilidade em relação à OMS, que é explorado pelo setor privado para transferir a autoridade relacionada à tomada das decisões principais no campo da saúde e segurança do trabalhador, né? Eles querem transferir essa responsabilidade para outras agências das Nações Unidas, né? Ou para o próprio setor privado. Pode voltar, para deixar lá mesmo, tá? E possuem diversos centros, como os centros que colaboram com a OMS. Né? Passar. Temos também outra agência internacional muito importante, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? Ela é uma organização tripartite formada por governos, empregadores e representantes dos trabalhadores que desenvolve políticas, convenções, recomendações e orientações. Seus representantes utilizam um processo consensual para a formulação de políticas, né? A adoção e supervisão das normas internacionais que são aplicadas ao trabalho não são as tarefas principais dessa Organização Internacional do Trabalho, né? Ela adota dois tipos de normas, que são as convenções e recomendações, né? Apenas as convenções podem ser ratificadas e, consequentemente, se transformam em dispositivos legais que devem ser respeitados por todos os estados que fazem parte. E as recomendações são utilizadas com mais frequência como complementos de convenções, dando mais detalhes sobre o conteúdo de uma norma ou estabelecendo uma norma superior à convenção, né? Passar. Vou passar a palavra para o meu amigo Zé Igor. O setor agrícola emprega metade da força do trabalho mundial. Os trabalhadores rurais representam uma proporção particularmente elevada de trabalhadores desprotegidos, em especial nos países em desenvolvimento. De maneira geral, o trabalho é pesado. As horas de trabalho são excessivamente longas, com frequência. Os trabalhadores são expostos a condições climáticas desfavoráveis, sendo que uma grande parcela é exposta a produtos químicos perigosos, principalmente os pesticidas. Pode passar.
passar. Pode passar. Já está passado. Ah, tá. Esses problemas são agravados pela pobreza. A pobreza é um fenômeno multidimensional, embora a agricultura desempenhe um papel muito importante. O quê? Mais de 75% da população pobre do mundo vive em áreas rurais onde o setor agrícola emprega 40% dos trabalhadores e contribui com cerca de 20% para o Produto Interno Bruto, o PIB, dos países. Além disso, nas regiões mais pobres do mundo, a agricultura tem maior predomínio na contratação de mão de obra feminina. Portanto, o foco nesse setor poderá contribuir para a maior igualdade de gênero no universo do trabalho. No setor agrícola, o uso de pesticidas resulta em que pelo menos 7 milhões de casos de enfermidades não fatais, agudas e crônicas. Os pesticidas são essenciais para a agricultura moderna. Mais de 2 milhões de toneladas de pesticidas derivados de 900 ingredientes ativos são utilizados anualmente em todo o mundo. São muito usados nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essas substâncias constituem um grande risco para os trabalhadores rurais, sendo que, em alguns países, são responsáveis por algo em torno de 14% de todas as lesões ocupacionais no setor agrícola e por 10% de todas as lesões fatais. A intoxicação acidentais mata aproximadamente 355 mil pessoas em todo o mundo a cada ano. O crescimento da população global aumenta cada vez mais a demanda sobre a produção sustentável de alimentos. Em 2050, o mundo terá de alimentar um contingente adicional de 2 a 3 bilhões de pessoas. As alterações climáticas criam um desafio ainda maior, tendo em vista que as mudanças nas temperaturas e na precipitação ameaçam produtividade agrícola e a capacidade para alimentar a população mundial. As condições climáticas afetam significativamente as atividades agrícolas dos países em desenvolvimento. 2/3 do território africano são desérticos ou áridos. O continente africano é altamente sensível e quaisquer alterações climáticas e seus efeitos danosos sobre a agricultura. A sobrevivência de 70% da população africana depende de agricultura irrigada pela chuva. Responsável por 60 mil acidentes fatais. Sou eu. Ô, Felal. Então, dando agora continuidade aí no nosso trabalho, né? Eu iria abordar aqui rapidamente um pouco do trabalho na indústria da construção civil. E se eu tossir aqui ou espirrar durante o vídeo, me desculpe, mas é porque eu estou querendo gripar. Bem, vamos dar um início. A indústria da construção civil, ela é responsável por 60 mil acidentes fatais no ambiente de trabalho, né? Aproximadamente 17% de todos os acidentes fatais no local de trabalho ocorrem nesse setor. Mas aí você vai pegar e vai se perguntar, mas será que ela é uma grande vilã? Também não é assim, né? Porque essa indústria, ela é responsável por cerca de 10% da atividade econômica mundial e emprega 180 milhões de pessoas, né? E as quedas de alturas elevadas, né, causadas aí por andames inadequados, não sei se vocês já conhecem, mas existem pessoas que são chamados de gesseiros, né, que trabalham no gesso, e eles têm que subir andames altíssimos, tipo andames feitos de madeira, que estão todos folgados, não tem aquela boa estrutura, e acaba que tem esse risco, né, de desabar com ele lá de cima. E a falta de proteções básicas também contribui com isso. O sorretamento em escavações e o esmagamento por veículos ou materiais de construção são as causas mais comuns de lesões fatais, né? A dificuldade de acesso aos cuidados médicos e benefícios é um componente importante dos riscos, né? Pois a maioria das construções ocorre nos países em desenvolvimento, onde a construção civil se caracteriza por status baixo, né, generalizado, sendo que a grande maioria dos seus trabalhadores são os migrantes que vêm das zonas rurais, né? Zonas aí que são as pessoas mais de classe de riqueza um pouco baixa. A ausência de relações sólidas de emprego na construção civil, né, ela reforça aí um clima em que os trabalhadores hesitam em apresentar queixas sobre as condições de trabalho
simplesmente pelo medo de serem substituídos, né? Pô, você vem lá do interior, já vem passando necessidade, você arruma um empregozinho, tá ali, que aquele emprego tá gerando uma renda para sua família, você está sustentando sua família, se sustentando, você acaba que fica com medo, né, de perder aquele emprego. Sendo que essa mesma dinâmica, né, reforça a cultura de que trabalhar com alguma lesão, infelizmente, faz parte do trabalho para eles, né? Pode passar, Isadora. Os trabalhadores da construção civil são potencialmente expostos a várias substâncias tóxicas, né? A silicose, doenças respiratórias, problemas cutâneos, surdez e dor crônica são queixas de saúde quase universais, né? E a Organização Internacional do Trabalho, ela estima que 100 mil trabalhadores na construção civil morrem anualmente em decorrência de doenças causadas pela exposição ao amianto. Infelizmente, né? Em alguns países, as mortes causadas por doenças associadas ao amianto superaram o número de mortes causadas por acidentes ocupacionais. Olha aí, olha isso, olha esse dado, né? Necessidades básicas raramente são disponibilizadas nos locais de trabalho. Desnutrição e doenças como malária, dengue, cólera e tuberculose são disseminadas entre os trabalhadores na construção civil e suas famílias. Essas vulnerabilidades alcançam níveis extremos nas situações em que famílias inteiras migram das áreas rurais em busca de emprego, né, e de uma boa vida. Pode passar, Isadora. Agora ele falar um pouco sobre o lixo eletrônico, né? A demanda por produtos eletrônicos continua crescendo em um ritmo muito acelerado. Muitos bilhões de produtos eletrônicos foram descartados, ou seja, uma carga assustadora sobre o meio ambiente, né? Aonde que esse lixo eletrônico está sendo descartado? Em locais inapropriados, infelizmente. Tendo em vista que uma grande diversidade de metais e de produtos químicos perigosos é utilizado na fabricação de produtos eletrônicos, né? A placa de circuito impresso, a PCI, é o componente principal do lixo eletrônico. Esse componente é uma plataforma sobre a qual se montam outros componentes eletrônicos. As PCI são encontradas praticamente em todos os produtos eletrônicos, que tem substância cancerígena, né? O chumbo é bastante utilizado na indústria de produtos eletrônicos. É do chumbo que vem os tubos catódicos. O vidro para tubos catódicos é considerado um lixo perigoso, né? Por quê? Por causa da sua alta concentração de chumbo, que é também uma substância cancerígena. Porém, mesmo assim, raramente é tratado como material perigoso, infelizmente, né? E aí, como é que é processado esse lixo eletrônico? Os descartes de computadores e de outros produtos eletrônicos deveriam ser considerados como lixo perigoso em todos os países. Aí isso acontece? Não, né? Infelizmente não. Cerca da metade dos metais pesados são encontrados em aterros sanitários e são provenientes de lixo eletrônico. Materiais como cobre, níquel, prata, chumbo e produtos orgânicos tóxicos. São os poluentes controlados encontrados com maior frequência nos efluentes industriais. Para recuperar materiais valiosos e minimizar os efeitos adversos das substâncias perigosas, os computadores descartados devem ser desmontados e os materiais recuperados devem ser enviados para instalações especializadas para reciclagem ou devido tratamento, né? A reciclagem consegue recuperar 95% dos materiais úteis das unidades centrais de processamento e 45% dos materiais úteis dos monitores de computador. Olha como é importante. E a exportação do lixo eletrônico. Atualmente, menos de 20% dos produtos eletrônicos descartados são reciclados. Um nível muito, muito baixo, né? Os Estados Unidos e muitos outros países desenvolvidos exportam lixo eletrônico, principalmente para a Ásia, né? Mesmo tendo plena consciência de que esse lixo representa um perigo real para as comunidades pobres onde é descartado. A empatia está onde?
tem empatia, né? Infelizmente. O lixo eletrônico é embarcado para o exterior, onde é desmontado em condições estarrecedoras, viu? Contaminando terra, ar, água, em alguns países asiáticos, africanos e da América Latina. Com isso, haverá impactos adversos sérios sobre o meio ambiente e sobre, principalmente, a saúde humana, né? O problema se acelera ainda mais na medida em que há um aumento na transferência da fabricação de produtos eletrônicos para a Ásia. A China fabrica quase a metade de todos os produtos eletrônicos atualmente consumidos em todo o mundo. Mesmo assim, a China não está assumindo uma posição de liderança entre os países no que diz respeito ao lixo eletrônico. A China se tornou receptora de 70% da sucata de produtos eletrônicos do mundo inteiro. Pode passar, Isadora. E, por fim, a regulamentação, né? Os fabricantes de produtos eletrônicos resistem ou retardam os esforços necessários para eliminar ou substituir os materiais perigosos. E, além disso, são extremamente lentos em desenhar produtos que possam ser desmontados e reciclados com mais facilidade. Em acordos com o setor industrial, os governos não obrigam os fabricantes a se responsabilizarem pelo descarte de seus próprios produtos, né? A indústria eletrônica ignora de forma assintosa a responsabilidade pela gestão dos produtos no final da sua vida útil. Enquanto as políticas públicas simplesmente ignoram a responsabilidade de promover o retorno dos produtos aos fabricantes, o desenvolvimento de desenhos mais limpos e a reciclagem segura. Em 2003, a União Europeia publicou diretrizes onde bania o uso do chumbo, o uso de mercúrio, de cadímio, cromo e determinados retardadores de chama bromados na maior parte dos produtos eletrônicos comercializados naquela região, né? Todas essas substâncias aí são cancerígenas. Todavia, o processo político possibilitou que inúmeros materiais não constassem nessa diretriz. Uma avaliação de impacto realizada pela União Europeia em 2008 afirma que até 41% dos produtos eletrônicos coletados naquela região, infelizmente, não recebe tratamento adequado.